Pai, graças dou, Senhor, pelo Senhor nos conceder este privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, neste que é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia em que nos colocamos na Tua presença para louvá-lo e adorá-lo na beleza da Sua santidade. Que o Senhor incline os Teus ouvidos às orações, ao louvor, à adoração do Teu povo. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Molda os nossos corações segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pela vida dos nossos queridos irmãos que se encontram enfermos, muitos, Senhor, atemorizados pelas suas vidas, mas o nosso descanso está no Senhor. Que o Senhor conforte os corações e molde as nossas vidas, ó Deus, para que possamos viver para o louvor da sua glória. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale, ó Deus, ao coração da tua amada igreja, que nós possamos, ó Deus, exaltar e glorificar o teu santo nome no nosso viver. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto, o livro de Eclesiastes, ele é tido por muitos estudiosos como sendo um livro ateu dentro das Escrituras, porque ele já tem como o tema o vazio, vaidade, de que tudo é vapor, devido à brevidade da vida, como as coisas são às vezes vazias e somem então de maneira tão fácil. Assim é a vida do homem. Assim é a vida do homem que nega dar glória a Deus. Então nós vamos ver que o pregador, que é o título, Eclesiastes, é o nome em grego utilizado também para a denominação da igreja. A eclésia vem, Eclesiastes. No hebraico, o texto original está como Kohelet, que é o pregador. E ele traz no seu conceito como aquele que ajunta, aquele que congrega, porque tem algo para dizer. O Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele diz que traz o relato de um homem que, ao entrar numa casa, se depara com um quadro. E nesse quadro tem um homem sóbrio, um homem que tem um livro na mão, que tem os seus olhos profundos, um pesar, uma seriedade profunda, e de que tem algo a dizer. E o Eclesiastes, o pregador, ele congrega toda a nação, todo o povo de Israel para trazer a palavra de Deus. E ele traz a palavra de Deus em um contexto que é um tanto estranho, porque ele vai dizer que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, que nada tem propósito, que tudo é canseira, que tudo é enfado, e assim nós sabemos que é a vida do homem que não glorifica a Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo onde o Senhor não recebe louvor e glória, onde as pessoas estão vivendo, querendo aproveitar os seus momentos da vida. Ele deita para dormir depois de um dia cansado, se levanta e é canseira, e é enfado, e tudo é mesmice. Muitas das vezes abre a boca para blasfemar de Deus, dizendo que ele trabalha, se esforça e nunca tem nada, e não consegue nada, e ele se vê no vazio. E essa muitas das vezes é a vida também daqueles que são chamados povo de Deus, e que tem como ideia serem filhos de Deus e viver para o propósito de Deus. Então, o pregador aqui, nesse texto, ele é tido como o homem mais inteligente do povo de Israel. É atribuída a autoria desse livro ao rei Salomão, porque ele vai dizer que ele é filho de Davi e foi rei em Israel. E um pregador, um homem a quem Deus deu sabedoria, porque foi sábio a pedir, e pediu aquilo que alegrou o coração de Deus, porque pediu para cuidar do pastorear o povo de Deus. E o Senhor não somente deu sabedoria a esse homem, como também riqueza. Se é Salomão o autor deste livro, ele tem trazido a alguns estudiosos um conflito, porque o livro parece se contradizer. Mas ele está no cânon bíblico, é a palavra de Deus, e como o apóstolo Paulo diz, tudo o que foi escrito para o nosso ensino, para que o homem de Deus seja perfeito e aprovado segundo a vontade de Deus. E nós estamos agora diante de um livro que relata o coração do homem que não glorifica a Deus. E nós vamos ter aqui dos versos 1 ao 11, no meu entender, junto com alguns estudiosos, que ele serve de base para todos os capítulos que se seguem. Eu quero fazer apenas uma passagem breve, porque em cima desse relato de que nasce o sol, se põe o sol e a vida segue, tudo é a mesmíssima coisa, dentro desse panorama, desse plano físico, desse plano horizontal, ele vai dizer que é vaidade as possessões, no capítulo 2. Ainda no capítulo 2 ele vai dizer que é vaidade a sabedoria. Ainda dentro deste plano ele vai dizer que é vaidade o trabalho. Ele vai dizer que há tempo para todas as coisas, porque ele percebeu
que no decorrer desse levanta e põe do sol, há um propósito e há um ponto, há um tempo para todas as coisas. E esse tempo, ele estabelece, ele diz que todas as coisas são estabelecidas por Deus. Ele vai falar sobre as tribulações da vida, que é melhor estar em dois do que estar sozinho. Ele vai falar da loucura dos votos precipitados diante de Deus. Então nós percebemos que, se alguns dizem que é um livro ateu, nós sabemos que todo ateu ele pressupõe a existência de um Deus. E por isso ele se levanta contra Deus, porque ele faz uma análise fria da realidade do mundo horizontal. Eu digo mundo horizontal porque é quando o homem corta o seu laço com o sobrenatural, o divino, de que há um Deus a quem haveremos de dar conta. E o homem passa agora a olhar para o seu próprio umbigo, a olhar única e exclusivamente para a sua caminhada terrena e negando a glória a Deus. E nós sabemos que as pessoas que vivem assim, elas se encontram em enfado, cansado. Eles não têm ânimo. É uma luta para sair da cama de manhã. É tão duro receber aquele salário tão minguado, porque você trabalhou tanto e é a única coisa que você tem. E você tem que se contentar com isso. E você não glorifica a Deus pelas graças e a misericórdia que o Senhor Deus tem derramado sobre a sua vida. Então ele diz que, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador chama a consciência do povo para essa futilidade, a vaidade da vida. Ele que é rei em Israel, rei de Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Levanta geração, vem geração e o homem continua na mesmice. Os irmãos têm trabalhado, têm sustentado suas famílias, Deus tem abençoado com o emprego, Deus tem abençoado com saúde, mas muitas das vezes nós não damos a Deus a devida glória que lhe é devida pelas bênçãos que Ele tem derramado. E esse texto ele é maravilhoso porque nos leva a fazer um exercício hermenêutico de toda a Escritura. Quando nós olhamos para as Escrituras, logo no princípio, tudo o que Deus criou teve o seu tempo, o seu propósito, tudo que Ele criou muito bom. No final de toda a sua criação, o Senhor vai dizer que tudo isso é tudo muito bom. Mas o homem sem Deus, ele olha para essas coisas e ele diz que isso é apenas obra do acaso, não tem sentido nenhum, veio do nada e vai para nada, e ele tem que comer, beber e depois morreu, não existe mais nada. Mas lá no capítulo 11 ele vai dizer para o homem, para que se deleite nos caminhos da sua vida, para que você viva mesmo, aproveitando tudo isso, mas saiba que de tudo isso o Senhor te pedirá conta. De todos os nossos caminhos, de todas as nossas andanças, de tudo aquilo que nós labutamos arduamente pelo poder do nosso próprio braço, o Senhor vai pedir conta, porque foi roubado dele a glória que lhe é devida, porque é o Senhor quem dá. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Ele fala da vida sem Deus, ele fala de qual é o culto que nós apresentamos a Deus, se concluímos que o culto a Deus é fechado apenas a estas quatro paredes, se o culto a Deus é dado somente numa vida eclesiástica, achando que somente aqui se resume ao culto ao Senhor e não a vida no mundo lá fora, porque nisso nós concluímos que é uma vida de santidade que o povo deve viver, glorificando a Deus no mundo que Deus criou, porque tudo foi feito por Deus e tudo é muito bom. O Senhor Jesus Cristo ele vai dizer, ensinando a respeito da graça comum, que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, que o Senhor dá as coisas boas àquele que o pede, porque se nós somos maus, sabemos dar as coisas boas aos nossos filhos, quanto mais àqueles que vos pedirem. Nós temos agradecido a Deus pelo Ele nos conceder a graça de nós podermos viver no mundo e exaltar o seu santo nome. Nós temos vivido no mundo, olhando as coisas e dando glória toda a Deus, porque Paulo diz, porque o homem é desculpável, porque são essas coisas que falam o tempo todo de que Deus é Senhor e Criador de todas as coisas. Paulo vai nos dizer que o homem se torna indesculpável, porque o que de Deus se pode conhecer, Ele o revelou. E desde que o mundo foi criado, todas as coisas proclamam a glória de Deus. O Salmo 19 vai dizer isso, que um dia proclama ao outro dia, no entanto não há um som, não se ouve um som, mas eles proclamam a glória e a majestade de Deus. Mas para o homem sem Deus, que não glorifica ao Senhor, tudo isso é vaidade. Levanta o sol, se põe o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche.
Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Para onde vem o homem? Para onde vai o homem? Você tem tido prazer na sua vida, ou você fica esperando pelo sobrenatural que algo de miraculoso aconteça e você não consegue ver o milagre de Deus acontecendo diariamente, constantemente na sua vida, pelo simples fato de você estar vivo, de Deus derramar chuva, sol sobre a sua vida, de termos a alegria de um tempo frio onde podemos nos acolher junto com os nossos familiares. O Senhor tem nos aquecido com a sua palavra. Muitas das vezes, por causa de doenças, enfermidades, é isso que nos espera. E é como a Escritura mesmo vai dizer, não é eu quem digo, nós escolhemos isso com nossa própria mão, para nós voltarmos para o nosso umbigo e não darmos glória a Deus e dizermos, tudo isso é nada, tudo isso é vazio, tudo isso é vazio, tudo isso não vale nada. Então nós podemos fechar a porta do templo, irmos para nossas casas, porque tudo é vazio, é como Paulo vai nos ensinar. Porque se Cristo não ressuscitou, e se nós não temos fé naquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, a nossa fé é vã, a nossa vida cristã é vã. Então nós somos chamados a vivermos no mundo dando glória a Deus, observando tudo para a glória de Deus. Não se feche dentro de uma vida eclesiástica. A vida eclesiástica não se resume aqui. A vida cristã não se resume em fechar-se dentro de um templo. Mas você dar glória a Deus no seu trabalho, na sua vida, no seu cotidiano, porque Deus, a cada dia que o sol nasce, é Deus concedendo tempo para o arrependimento, para que você venha ao arrependimento, se quebrante na presença do Senhor e dê glória a Ele. Todas as coisas o Senhor criou, e o Salmo 104 vai nos mostrar a maravilhosidade das obras de Deus, porque são muitas as variedades. Que variedade, Senhor, nas suas obras? Que variedade, Senhor, nos enxames dos mares, as paisagens, a maravilhosa da criação. Mas para o homem sem Deus, que rouba a glória de Deus, tudo isso é vazio, é vaidade. Como foi nos tempos passados, é no nosso tempo, e assim nós vamos vivendo uma vida vazia, uma vida que não vê graça num mundo que Deus criou para o louvor da sua glória. Que não haja em mim, que não haja em você esse coração vazio. E que não haja também em você esse falso espiritualismo de querer ver fogo descer do céu, milagres extraordinários, quando já é milagre o fato de nós estarmos reunidos aqui na presença do Senhor, para sentirmos prazer na brisa do vento, para sentirmos prazer na alegria da chuva, porque é o Senhor que nos dá de todas as colheitas, cria todos os animais marítimos. Tem alguém lá para cuidar deles? Não, o Senhor o cuida. Esse homem que diz que tudo é vazio não sabe de nada, ele não sabe da sua própria formação, que Deus o entreteceu no íntimo, ainda quando era informe, o Senhor o formou. Conhece sondo todo o coração, mas o homem, por se achar sábio, por se meter em grandes aventuras, tem de ser superior a Deus, e caiu em pecado, roubando de Deus a glória, e agora ele se encontra nisso. Ele corta aquele relacionamento que ele tem com Deus numa vida vertical, essa vida que nós estamos tendo aqui agora, exaltando e glorificando ao Senhor, onde nós sabemos que nós não nos bastamos, que nós não somos um fim em nós mesmos, que nos tornamos idólatras quando cremos no poder do nosso próprio braço. Precisamos um dos outros para viver, há de haver comunhão no meio da igreja e no povo de Deus. Porque nenhum de nós, irmãos, foi criado para o vazio, mas todos nós haveremos de dar conta ao Senhor naquele grande dia. Viva a sua vida, ama a tua esposa, abraça a sua garota, anda nos parques, passeia pelos bosques e dá glória a Deus. Porque tudo isso criou o Senhor para que você tivesse prazer nele e vivendo para a glória de Deus. Não há vazio. Vazio é o coração do homem que não dá glória ao Senhor, que faz do poder do seu braço seu Deus. Esse é digno do inferno. E quem não é digno do inferno? Porque nós roubamos a glória de Deus, ofendemos a santidade do Senhor quando o ofendemos e quebramos a sua lei. E agora o Senhor nos chama a essa meditação diante da grandiosidade da sua obra, que foi manchada pelo pecado, é manchada pelo pecado. Paulo vai dizer que até mesmo toda a criação, ela geme com gemidos, como se tivesse um carrapato nas costas, porque ela almeja ver o dia da libertação dos filhos de Deus, para que ela também se veja liberta. Há um propósito, Deus criou tudo com propósito e tudo muito bom, para o louvor da sua glória. E nos fez a sua imagem e semelhança, para que dominássemos sobre peixes, aves, porque Ele nos comunicou a sua pessoalidade. E nós damos glórias ao Senhor quando nós vivemos
alegres no mundo, dando glória a Ele. Então, irmãos, que nós aprendemos que uma vida gloriosa, uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida com propósito, é glorificar a Deus não somente aqui dentro do templo, não somente aqui dentro dessas quatro paredes, mas é a igreja de Deus que está nos lares, que está no trabalho, que está na escola, que está participando das coisas do mundo, não participando do mundo das coisas mundanas. Porque como Paulo nos ensina, senão a gente tem que sair do planeta. O Senhor fez o mundo e colocou o seu povo para que o seu povo vivesse no mundo, dando glória a Ele. Mas muitas das vezes nos deixamos levar por esse pensamento. Esse é um pensamento real, é um pensamento que ele existe, por isso a Escritura vai revelar o pensamento do homem, como ele olha para o mundo quando ele não crê em Deus. Tudo é vazio, é correr atrás do vento. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Como é cansativo isso? Como isso é cansativo? Você levanta de manhã, toma o seu banho, escova os seus dentes, come o pão penosamente, que você tão penosamente granjeou para conquistar, e aí você pega o seu ônibus e você vai para o trabalho. Isso é tão cansativo. E você passa pelas pessoas e você vê os mesmos olhos mortos, sem vidas, porque eles estão na mesma canseira, correndo atrás do vento, porque roubam de Deus a sua glória, porque não glorificam a Deus na vida cotidiana, na vida comum, essa vida que é maravilhosa que o Senhor nos deu, porque nós estamos na terra e o Senhor está nos céus. O Senhor nos fez para o louvor da sua glória, porque o Senhor participa da alegria de toda a sua criação, vendo aquele que é feito à sua imagem e semelhança, gozando dessa criação para o louvor da sua glória. Mas todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Teve um estudioso que disse que não existe lugar mais vazio, ou cresce no buraco negro, existe o buraco negro no espaço, uma imensidão, um vazio que as pessoas ficam ansiosas e curiosas para entender a respeito daquilo. Mas aqui a Escritura vai dizer que esse buraco negro, esse vazio é o coração do homem que não glorifica a Deus. Porque tudo é canseira, de maneira tal que os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, novo debaixo do sol. Mas o homem continua sendo o mesmo. O homem continua pecador, falho, carente, necessitado da graça de Deus. Porque o homem, ele, dentro desse vazio que está no homem, nada pode ocupar, senão o lugar que pertence somente ao Senhor. Para que nós vivamos para o louvor da glória de Deus, dando glória a Deus na nossa vida cotidiana. Aprenda que o seu trabalho glorifica a Deus. O seu trabalho pode ser aquele que nós falamos humanamente. Todo trabalho glorifica a Deus, porque o Senhor fez o homem para trabalho. O livro de Gênesis vai dizer que ainda não haviam as árvores, não havia as folhagens, os frutos, porque não havia ainda o homem para lavrar a terra. Mas ele se torna pesado, pesaroso, sem vida por causa do nosso pecado. De maneira que agora em Cristo, irmãos, tudo que é colocado nas tuas mãos, faça para a glória de Deus, porque a criação é do Senhor e a Ele pertence o louvor e a glória. Quando você faz um bom trabalho, não roube a glória de Deus dizendo, eu fiz um bom trabalho, mas para a glória de Deus eu fiz um bom trabalho. Eu levantei um bom muro, eu vendi um excelente sapato, eu cortei um cabelo hoje para a glória de Deus, fiz a barba de um irmão, costurei uma roupa para a glória de Deus. Hoje de manhã eu glorifiquei a Deus quando eu falei da sua graça e da sua misericórdia para a pessoa dentro do ônibus junto comigo, para que ela não tenha esse peso de que tudo é repetido, de que nada tem valor, de que a vida é pesada e de que não tem propósito, mas que pela graça de Deus você tem um bom emprego, Deus te abriu a porta de um emprego, que você tem saúde, que você pode abraçar o seu ente querido nos momentos de turbulência, levantá-lo porque o Senhor te tem levantado, para que você, fortalecido pela graça de Deus, você viva para a glória de Deus, para que nós não venhamos a dizer que todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. É muito cansativo. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E é fato. Quantas coisas não têm voltado, das antigas? As pessoas têm ressuscitado as coisas antigas e trazem com brusão de novidade, com nova roupagem,
Para alguns é novidade, porque não podemos negar a vida àqueles que estão nascendo. O professor ensina para aquele que está na ignorância, para que ele tenha alegria diante da gloriosa majestade de Deus, que nos revela a sua glória, a sua majestade nas coisas que são criadas. Então o homem que não glorifica a Deus, ele vai dizer que não vale a pena. É aqui onde nós temos uma filosofia chamada niilismo. Tudo se reduz a nada, nada tem sentido. Ele tem que dar vazão ao seu mais monstruoso eu, que é o Adão que há dentro dele. Você tem que ser glutão, você tem que ser uma pessoa soberba mesmo. Você tem que praticar o sexo desenfreadamente, viver, porque depois disso nada mais existe. Faça isso, porque de tudo isso o Senhor pedirá conta, diz o livro. Porque não é vazio. Nós temos um Senhor, um Criador que recebe louvor e glória, que todas as coisas foram criadas para o louvor da sua glória. Isaías vai dizer: o boi conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não conhece o seu Senhor. O meu povo não conhece o seu Senhor. O pregador, ele está pregando para o povo de Israel, ele está pregando para o povo de Deus, e ele está falando essas coisas, porque esse pensamento existe. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam a iniquidade, porque não dá glória ao Senhor. E ele vive desenfreadamente no pecado, numa vida vazia. Mas o Senhor nos chama a glorificar, porque provai o Senhor e vê que o Senhor é bom. É o que o salmista vai dizer. Provar o Senhor não é nesse sentido de provar o Senhor duvidando da sua graça, da sua majestade, mas aprovando o Senhor no mundo, porque tudo Ele criou de uma forma maravilhosa, para que o homem possa viver para o louvor da sua glória, dando glória a Deus, porque tudo o que Ele criou é muito bom. Não é vazio, não é coisa sem sentido, não é cansativo. Antes nos alegramos no Senhor e por isso nos congregamos, para poder ouvir a palavra de Deus e dar a Ele a glória que lhe é devida. O que foi há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Muitas coisas já se passaram. Se passa assim pelos olhos, como nós no vidro de um ônibus, sabe? Quando as paisagens vão passando e você, naquele olhar sonolento, não presta atenção nas coisas. Você não presta atenção porque tudo isso já passou. Passou-se nos tempos passados. Mas a igreja agora é convidada a olhar o mundo pelos olhos de Cristo, tendo os seus olhos despertos agora no novo Adão, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a glorificar a Deus no mundo. Por que hoje a mundanidade está tomando conta de todo tipo artístico? Porque a igreja se recolheu a esse tipo de pensamento, de que tudo vai ser do mesmo jeito. Ela deu o lugar para o mundo, aqueles que são ímpios, para que eles fizessem uso da arte, para que eles fizessem uso de toda forma de cultura, para fazer o quê? Apregoar a mundanidade, para apregoar tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Porque se nós entendêssemos isso, se nós entendêssemos que tudo foi criado por Deus para o louvor da sua glória, nós não daríamos soberania a Satanás, porque parece muitas das vezes que a igreja creu naquela mentira de Satanás: tudo isso te darei se prostrado me adorares, quando o mundo foi criado por Deus e para o louvor da sua glória. Então nós devemos, irmãos, fazermos todas as coisas para a glória de Deus, vivendo no mundo, glorificando a Deus pelo abrir os olhos, por ver o sol nascer, por ver o sol se pôr, porque é o Senhor concedendo tempo para nós nos arrependermos e temos uma vida proveitosa no mundo, com alegria, com gozo, porque isso é maravilhoso. Você já passeou num pomar? Você já foi para as montanhas, já foi acampar, já viu as cachoeiras? Você já colocou os pés na água, no mar? Que canseira, né, irmão? Tudo isso é cansado, tudo isso é vão e vazio. O Senhor é negado a glória ao Senhor, porque tudo isso é obra do acaso, tudo isso é vazio. Como é triste a vida de uma pessoa que tem esse pensamento. Como é triste, vazia a vida dessa pessoa que nega a glória de Deus, porque eles se acham como um fim em si mesmo. E esse, de fato, ele vai ter essa vida pequena, minúscula e vazia. Você vê as pessoas entrando em depressão, as pessoas sofrendo, angustiadas, as pessoas sofrendo com ansiedade. O Senhor Jesus Cristo vem e aponta para essas coisas que são canseira e diz: vê os pássaros, vê os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.
É Salomão quem está falando aqui. Um homem a quem Deus deu sabedoria, um homem que investigou todas as coisas. E ele viu que tudo isso, se não for dado glória a Deus, é cansaço, é enfado, é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. O que foi, o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há pois novo debaixo do sol. Nós somos aliancistas, criamos os nossos filhos no temor do Senhor, na aliança do Senhor. Será que é esse o ensinamento que você vai passar para o seu filho? De que o mundo é canseira tal, que não tem nada de novo? Será que você não vai levar o seu filho a se alegrar na presença do Senhor, na caminhada, dizendo, vê tudo isso, filho? O Senhor criou pelo poder da sua palavra, porque Ele é Senhor de tudo. Maravilhoso, glorioso é o Senhor e nele damos glória. Que você, meu filho, cresça e aproveite de todas essas coisas para o louvor da glória de Deus. Que você tenha alegria no seu viver. Que mesmo o mundo sendo caído, sim, olhamos para o mundo e vemos iniquidade tal, o mundo está perdido no pecado, porque a igreja tem se fechado dentro de quatro paredes, não tem glorificado a Deus no mundo. O que eu quero dizer aqui? Que o seu trabalho, que a sua faculdade glorifique a Deus. Que no seu trabalho você faça um bom trabalho para a glória de Deus. Que quando uma pessoa dizer para você assim, não, religião aqui não, você diz, isso não existe. Porque você vive no mundo, se você pensa, é porque você recebe de Deus essa pessoalidade. E você nega dar glória a Deus, pelo fato de você respirar, de fazer coisas maravilhosas. Então nós não vivemos em um mundo, irmãos, que nós fazemos essa dicotomia entre o secular e o sagrado. Para nós não existe secular, para nós existe o sagrado, o santo, o verdadeiro, o belo. E experimentamos tudo isso para a glória de Deus, porque senão tudo para nós será isso, canseira tal que não se pode exprimir. Nós seremos pessoas sem sal. O que o Senhor diz? O sal dá sabor às coisas. O sal dá sabor às coisas. E se vocês perderam o sabor, resta ser pisado pelos homens. É o que sobra, é isso. É vazio. É vazio, somos entregues ao vazio. Há alguma coisa de que possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que se foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. E aí de novo nós voltamos ao que o apóstolo ensinou. Toda a Escritura foi escrita para o nosso ensinamento, para a edificação do povo de Deus. Não há nada de novo. Se nós rejeitarmos a palavra de Deus, nós caímos de novo nesse erro. Nós seremos partes das Escrituras que mostra esse homem que não vive para a glória de Deus. E que ele é o quê? Pó. O autor bíblico vai dizer que ele se sentia como que um morto lançado entre os mortos, né, no campo de batalha, que já não tem fôlego de vida. É assim que você irá se ver na presença de Deus? Ou você glorificará a Deus como Ele nos ensina? Senhor, quem louvará? Quem louvará o Senhor? Quem falará da sua majestade, das obras das suas mãos? Porque um dia proclama, outro dia som nenhum dela sai, e ela clama a majestade do nosso Deus. Mas a nós foi dada a revelação especial do Senhor, de que há um Deus soberano que criou todas as coisas para o louvor das suas glórias e nos inseriu no tempo e no espaço, para vivermos todas as coisas para a glória de Deus. Não fomos colocados aqui sem propósito, nós fomos colocados nesse mundo para vivermos para a glória de Deus em tudo. Que nós não entramos, esse é um livro existencialista, toda a Escritura é existencialista, porque trata do tempo e do espaço, trata de pessoas existindo, inseridas no tempo e no espaço, pessoas com ansiedade, pessoas com problemas, pessoas que nem todos os dias têm coragem de encarar o sol. Que nós possamos levantarmos de manhã da nossa cama, glorificando a Deus, dando graças a Deus, porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso, e Ele tem provado a sua misericórdia para conosco. Porque quantos não gostariam de experimentar o calor do sol e não podem? Quantos não gostariam de poder ter os seus olhos abertos para ver a majestade de Deus de toda a criação? E nós temos. Quantos não gostariam de poder meditar num livro, ler um texto, poder comunicar essas coisas? Porque parece que tudo isso é vazio.
inteligência para nada. O homem estuda, o homem trabalha, o homem cria os seus filhos para o nada. Se ele não adora a Deus, se ele não dá glória a Deus, tudo isso é vazio. Você vê hoje as pessoas negando o casamento. Elas não querem casar, não querem ter filhos, por quê? O mundo está tão difícil, para que ter filhos? Para que termos um relacionamento? Mas você é chamado à sobriedade pela Escritura, de que nós devemos crer na soberania de Deus, na majestade do Senhor, e somos chamados ao discernimento, a analisarmos a nossa vida diante de Deus, crendo no Senhor, de que é Ele, na sua providência, quem cuida de nós, porque nada tem nos deixado faltar. Às vezes nos desesperamos diante das situações, mas Deus tem nos provido o alimento, Deus tem cuidado de nós, o Senhor tem usado o seu povo para ser bênção na vida dos demais irmãos e até mesmo daqueles que não são do corpo de Cristo, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Então, irmãos, esse texto, ele é maravilhoso porque ele chama a nossa atenção para que tipo de vida nós temos levado na presença do Senhor. E as aplicações para esse texto são claras, elas são simples, são óbvias até, porque assim como é óbvio para esse homem negar a glória a Deus, dizendo que tudo isso é vazio, todos nós temos experiência e fatos de vida de que Deus é bom e maravilhoso para conosco. Nós devemos ler sim as Escrituras, mas devemos erguer a cabeça para o mundo à nossa volta, ver o que está acontecendo, observando os tempos, as coisas que acontecem, para que em tudo isso, diante desse mundo obscuro, caído em pecado, onde que tudo quanto é tipo de iniquidade está sendo aplaudida, nós podemos provar as coisas excelentes pela glória de Deus, como o apóstolo nos ensina, confirmando a nossa eleição, experimentando as coisas excelentes com as coisas excelentes, experimentando as coisas maravilhosas com as coisas maravilhosas. Mas as coisas maravilhosas que o mundo nos oferece têm que ser confrontadas com as coisas maravilhosas que a Escritura nos apresenta, que é segundo a palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida que seja segundo o propósito de Deus. Então, meus irmãos, essa mensagem é chamar a igreja a ter alegria na vida, a ter uma vida com propósito, porque Deus nos criou para um propósito santo, para testemunharmos do teu santo nome, de que o mundo haverá de dar contas um dia diante de um Deus que criou todas as coisas, de que todos nós, quer queira, quer não, nos encontraremos diante dele, que será o reto juiz, que é o reto juiz, diante da presença dele todo joelho se dobrará, e nós daremos conta de tudo o que fizemos, de tudo o que falamos. Que não seja a nossa boca murmurosa, que não seja a nossa vida vazia, mas com alegria darmos testemunho de que Deus é misericordioso, e de que Ele é gracioso, e que Ele tem derramado bênçãos, e de que tudo foi feito de forma maravilhosa e para o louvor da sua glória. Que a gente não abra a boca para dizer, olha, é canseira, a vida é cansaço, de que essas coisas são vazias, do mesmo jeito que foi, vai ser, porque senão nós nos encontraremos sendo os ateus práticos. O ateu prático é aquele que ele diz crer em Deus, mas ele nega pelas suas obras. Ele nega que Deus é Senhor, porque ele vai viver como se Deus não existisse. Ele é crente dentro da igreja, dentro do templo, mas no mundo ele nega a soberania de Deus, porque ele não vive para a glória de Deus. Então, irmãos, que nós tenhamos essa vida cheia da alegria de viver para a glória de Deus, porque tudo o que Ele fez é bom, tudo o que Ele fez é maravilhoso e para o louvor da sua glória. Amém? Essa é uma pequena meditação que eu tive para trazer aqui com os irmãos no dia de hoje, e eu espero que o Senhor fale mais ao coração dos meus irmãos e que os irmãos possam se alegrar na presença de Deus e para o louvor da glória dEle. Mesmo tudo parecendo frio, sem propósito, parecendo, porque não é sem propósito. Todos nós temos um propósito. O Senhor nos criou com uma finalidade, e Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos a semelhança do Teu Santo Filho, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então nós cremos nesse Deus soberano, nesse Deus vivo, porque Ele voltará e o mundo será restaurado. O texto vai dizer que parece que essas coisas são vazias, porque os homens se acabam, mas o mundo permanece para sempre. Mas o apóstolo Pedro vai nos dizer que toda a criação está entesourada para o dia da vinda do Senhor.
onde os céus se enrolarão como um veludo e todas as coisas serão abrasadas a fogo, porque todas as coisas serão restauradas para a glória de Deus. O mundo será o mundo para a glória de Deus e nós participaremos dele. Então, irmãos, esse mundo é uma preparação para nós, que nós tenhamos alegria no nosso trabalho, que nós nos alegremos no Senhor, na sua criação, dando glória a Ele. Porque quando a glória de Deus é tirada, nós caímos na idolatria. Nós nos perdemos no niilismo, tudo é reduzido a nada. Nós vamos viver para o nada. E nós fomos criados com santo propósito para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor, que nós possamos viver para o louvor da sua glória, Senhor, em todas as coisas, porque tudo foi criado para o Senhor, do Senhor e do Senhor são para todas as coisas. Oh Deus, molda os nossos corações, ó Pai, desperta as nossas mentes, que nós possamos ter uma vida, Senhor, para o louvor da sua glória em todo o campo da existência. Que nós possamos, ó Deus, experimentarmos a tua graça em tudo, ó Deus, porque tudo pertence a Ti. Que nós não venhamos roubar glória do Senhor, mas em tudo, ó Deus, exaltar o Teu santo nome, nos alegrando no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Senhor. Que possamos nos alegrar nas coisas simples, ó Pai, na comida que o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa. Não é na muita fartura, ó Deus, mas é na casa que teme ao Senhor que há alegria. Oh Deus, que o Senhor venha, Pai amado, a falar aos corações, confortando aqueles que se encontram enfermos, que muitas das vezes se veem devido às enfermidades, como se vivendo sem propósito, abalado, tendo suas fé abaladas, Senhor. Fortalece os meus irmãos, restaura, ó Deus, os joelhos que estão trópicos, caídos, as mãos caídas, fortalece, Senhor, os espíritos, para que eles venham se alegrar na Tua presença, porque ainda a Tua igreja está nessa terra. Que nós possamos dar testemunho da Tua graça, Senhor, porque o Senhor nos tem como luz no mundo, sal nessa terra. Que nós possamos, ó Deus, mostrar, clamar, mostrando a Sua majestade no mundo. Oh Senhor, que nós não sejamos ferramentas inúteis, pessoas flácidas, Senhor, sem brilho, sem alegria de viver, mas vivendo para o louvor da Sua glória, Deus. Molda a nossa vida, molda o nosso caráter, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, porque esse sentimento se apodera de nós muitas das vezes. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, que a Sua igreja seja, Pai, luz nesse mundo, levando cativo todo o pensamento a Cristo, nosso Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Tem de nós misericórdia, ó Pai. Fortalece a Tua igreja e usa-nos, ó Deus, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.